Muito boa noite, então, gente. Nós vamos estar iniciando o nosso estudo de caso clínico para falarmos sobre transtorno de ansiedade generalizado, tá? A gente está aqui num grupo onde a gente está buscando cada vez mais a expectativa de estar nos ajudando emocionalmente para que a gente possa estar desfrutando em todas as áreas da nossa vida. Para desfrutar em todas as áreas da nossa vida, é muito importante que a gente olhe para dentro nas nossas emoções e que nós possamos estar nos conhecendo. Gatilhos de ansiedade generalizada, ele é algo que aprisiona a vida das pessoas justamente por causa do quê? Esse transtorno aparece do nada e automaticamente, perdão, a ansiedade aparece do nada, muitas vezes, e a gente ativa gatilhos que ocorrem em nossa vida. Quando nós estamos falando em transtorno, nós não estamos falando em traço, tá? Traço é um comportamento que foi adquirido, né? E o transtorno já é algo patológico. Então, nós vamos falar hoje sobre algo que prende a maioria das pessoas, que é o transtorno de ansiedade, nesse caso, a ansiedade generalizada, tá? Nós temos vários tipos de ansiedade, né? Uma crise do pânico, um transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem uma ansiedade específica, né? Então, por exemplo, tem gente que tem ansiedade específica em barata, tem gente que tem ansiedade específica em cobra, tem gente que tem ansiedade específica em diversas áreas da sua vida, entende? Medo, por exemplo, de uma agulha, medo de ficar no escuro, são vários tipos de anseio que ocorrem na vida da pessoa. Então, a ansiedade, ela traz, na maioria das vezes, grandes problemas para a vida das pessoas, porque elas não conseguem controlar. E com isso gera, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa vai acabar comendo demais justamente por causa de uma questão como essa, tá? Então, nós vamos agora entender alguns fundamentos em relação ao mesmo, tá? Fundamento do transtorno de ansiedade generalizado, a TAG, tá? Eu gostaria que você tivesse aí com você uma caneta e um papel, porque a gente vai estudar um pouco, nós vamos parar, vamos discutir os casos e vamos estar voltando depois novamente, ok? Vamos lá. Só ajustar aqui. O transtorno de ansiedade generalizada, a TAG, é caracterizada por preocupação excessiva e incontrolável. A pessoa experimenta uma ansiedade constante e desproporcional em relação às situações cotidianas. Essas preocupações abrangem múltiplos aspectos da vida, como trabalho, saúde, família e finanças. Então, nós estamos colocando aqui algo que é muito relevante, que é falarmos sobre preocupação excessiva, ok? E incontrolável. Você ter uma preocupação é uma coisa, você ter uma preocupação excessiva e incontrolável é totalmente diferente. Não existe uma alta performance em sua vida se você não tiver cuidado com a sua vida física, emocional, mental. Não tem alta performance, entende? Não existe alta performance sem você cuidar disso. Você pode ter uma alta performance a um grande custo, que é a sua vida, sua saúde e talvez até mesmo possível AVC por você não ter cuidado do mesmo. Então, preocupação excessiva e incontrolável está baseada em a pessoa experimenta uma ansiedade constante e desproporcional. Olha que interessante isso. Desproporcional. Então, o fato dela ser desproporcional, isso gera um grande desafio, né? Deixa eu só alterar aqui. Um grande desafio na vida das pessoas. Essas preocupações abrangem múltiplos aspectos da vida, como trabalho, saúde e família. Anseios, ok? Trabalho, ambiente tóxico, adoece muitas pessoas, ok? Saúde é afetado por um processo que nós vamos ver ali na frente, um processo psicossomático, psique, do cérebro somatizando em nosso corpo. Uma família desestruturada, uma família tóxica
gera níveis de ansiedade incontrolável, ok? E também um caos financeiro em sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que você está vendo aqui em relação à sua vida, como trabalho, saúde, família e finanças, estão baseados em você ter o autoconhecimento de si mesmo e, com isso, poder ter o controle nos seus anseios no trabalho, para que você não venha para uma rota de fuga e comece a trabalhar demais e fugir para essa rota de fuga. Automaticamente, na saúde, você não ter cuidado com a saúde, né? E o uso, por exemplo, de drogas, ok? Uso de álcool. Então, uso absurdos, por exemplo, de todo que é tipo de coisa que você não controla, entende? Os anseios, parece que é só drogas, álcool, mas eu vou colocar, os anseios estão baseados em parte de saúde, drogas, álcool, excesso de sexo, não se apavore, o excesso de sexo. Ah, fazer sexo é bom? Ok, é muito bom, certo. Mas muitas vezes você pode passar, inclusive, uma situação como essa, de você querer sexo, 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 ele não ter qualidade é muito mais porque você está numa expectativa de anseio cerebral, você tem o prazer e depois volta novamente com a mesma situação e o mesmo buraco emocional, entende? O excesso, por exemplo, saúde, cigarro, o excesso de você estar buscando rotas de fuga, estar enfurnado só dentro da igreja, enfurnado só dentro do trabalho, entende? Buscando dopamina, sentimento de recompensa o tempo inteiro. E isso gera grandes problemas na vida das pessoas, ok? Então, muito importante as pessoas entenderem isso, ok? Aí vamos lá. O transtorno de ansiedade generalizada, então, caracterizado por sintomas físicos associados. Vamos lá. A ansiedade intensa afeta o corpo com sintomas como, olha aí. Gente, eu vou pedir que você pegue o seu papel e a sua caneta e você comece a anotar se você tem algum tipo dessa área que eu estou colocando aqui, tá? Ansiedade. Então, deixa eu diminuir aqui para poder ficar mais fácil de a gente poder estar conversando. A ansiedade intensa afeta o corpo com sintomas como fadiga, sentir-se cansado, mesmo sem esforço físico intenso. Se você levanta pela manhã já cansado, fadigado, mesmo sem esforço físico intenso, pode ser um dos sinais da ansiedade, sintomas físicos, tensão muscular, sensação de rigidez ou dores nos músculos, ok? Irritabilidade, mudança de humor e intolerância, ok? Irritabilidade, mudanças de humor e intolerância. Dificuldades de concentração, a mente fica presa às preocupações, dificultando o foco. Vamos lá. Problemas de sono, dificuldade para iniciar ou manter o sono ou o sono não reparador, ou seja, quando você não consegue entrar em um sono profundo, ok? Quem esteve comigo semana passada, nós falamos sobre neurociência comportamental, né? Foi a tutoria daí para o time inteiro, neurociência comportamental baseado em mindfulness, ou seja, a atenção plena. Então, o problema de sono também está baseado em você desacelerar. E eu estou aqui cuidando de você, empreendedor, para que você possa estar desacelerando. Para você que trabalha numa empresa como na função de CLT, eu estou dizendo também para você desacelerar dos seus problemas. É fundamental que você agora, diante de tudo isso que eu coloquei aqui, você possa estar analisando se você tem algum tipo de processo psicossomático em que a gente está falando. Então, gente, quem está falando aqui é alguém que tem uma base muito forte, entende? Muito forte, aonde nós estudamos na PUC sobre neurociência comportamental e psicopatologia. Então, psicopatologia está baseado com as enfermidades que vêm através da nossa psique, ok? Tudo que somatiza em nosso corpo. Então, é fundamental que nós trabalhemos isso
E também é fundamental nós entendermos que, como neuropsicólogo, né, mais uma das minhas pós-graduação, a gente tem autoridade para estar falando sobre isso. Então, gente, vamos ficar cada vez mais atento com a nossa saúde, ok? Vamos lá. E como diante do CID ou do DSM-5, tá? O diagnóstico de saúde mental que a gente tem, ele tem mais ou menos uma duração mínima para o diagnóstico. Para se enquadrar como a TAG, os sintomas precisam estar presentes na maior parte dos dias por pelo menos 6 meses, interferindo significativamente na vida pessoal, social ou profissional. Ok? Então, basicamente, 6 meses que você precisa estar agora com esses tipos de sintomas para você estar sendo enquadrado dentro dessa área. Então, eu coloquei uma foto aqui para que você possa estar analisando como que você tem enxergado a sua vida e quais são os possíveis momentos de dificuldade que você esteja, tá? Então, deixa eu só abrir um pouquinho aqui, gente, o meu celular para ver se tem alguém que está querendo entrar, tá? Só um pouquinho aqui. Diante disso, tá? Ah, nós vamos, nós vamos entender então que a tag ela precisa ter um cuidado extremamente relevante, tá? Fatores etiológicos, ok? A origem da tag é multifatorial, envolvendo uma interação de fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então vamos colocar aqui desequilíbrio químico, alteração nos neurotransmissores como serotonina, dopamina e norepinefrina podem contribuir para a hiperatividade do sistema de ansiedade. Predisposição genéticas. Indivíduo com histórico familiar de transtorno de ansiedade tem maior risco de desenvolver a TAG. Tá, gente? Então, vamos lá. Desequilíbrio químico. Alteração dos neurotransmissores, como serotonina, dopamina e norepinefrina, ok? Que seria a mesma coisa que noradrenalina, tá? Podem contribuir para a hiperatividade do sistema de ansiedade. Gente, nós estamos falando aqui principalmente em você estar desregulado totalmente, tá? O teu famoso ciclo circadiano, que é onde você tem a liberação dos seus neurotransmissores que nos ativam para a gente ter uma boa qualidade de sono e automaticamente com o exercício físico, você vai estar buscando isso sem remédio no primeiro momento. Então, o equilíbrio em relação a isso está baseado em você ter uma prática de esporte que você vai estar liberando, por exemplo, a serotonina, que vai estar regulando o seu humor. E automaticamente, dopamina, que vai ter o sentimento de recompensa, e automaticamente, se você for analisar, a sua melatonina, que vai ter a qualidade do teu sono, também sendo acionada. Então, isso é extremamente importante para você baixar o nível de anseio, ok? E aí, nós temos uma outra situação, uma predisposição genética. Indivíduos com histórico familiar de transtorno de ansiedade têm maior risco de desenvolver a TAG. Então, gente, eu coloquei uma foto aqui que você vai ver. Uma pessoa está acima do peso, com o controle na mão, tá? E eu estou colocando aqui para que você possa entender o sedentarismo. Independente se ela está acima do peso ou se ela é magra, por exemplo, e ela for sedentária, ela também vai estar passando todos esses tipos de risco de níveis de ansiedade generalizado. Por quê? Porque você não fazer a prática de atividades físicas é um verdadeiro tiro no pé, ok? Então é extremamente importante que você possa estar regulando os seus neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina e a melatonina, e automaticamente liberando a endorfina, que é a alegria, para que você possa estar ajustando e diminuindo o nível de cortisol e diminuindo o nível de adrenalina, ok?
Então, preste muita atenção em relação a isso. Quem já tem uma predisposição de ter um familiar com um nível, por exemplo, de ansiedade, que já tem um traço muito forte de ansiedade ou um transtorno de ansiedade generalizado, isso é muito perigoso. Você precisa estar sempre cuidando em relação a isso, aos famosos gatilhos que as pessoas têm, ok? Ou que todos nós temos, ok? Bom, vamos lá. Fatores psicológicos, tá? Não sei por que eu deu nessa foto aqui, mas vamos lá. Cognições disfuncionais. Padrões de pensamentos irracionais ou catastrófico, como se algo ruim puder acontecer, certamente acontecerá. Olha só. Cognições disfuncionais. Preste atenção nisso e anote. Padrões de pensamentos irracionais ou catastrófico, como se algo ruim pode acontecer, certamente acontecerá. E aí você está vendo que é um padrão que essa pessoa tem, um padrão de linguagem verbal, ok? Um padrão de como é o óculos da vida dessa pessoa, em que ela vai estar ancorada nesse tipo de pensamento, ok? Outra situação, evitação experiencial. Tentativas de evitar pensamentos, emoções ou situações desconfortáveis, o que mantém o ciclo da ansiedade. Então, olha aí, tentativas de evitar pensamentos, emoções ou situações desconfortáveis, o que mantém o ciclo de ansiedade. Aquilo que você não resolve, aquilo que você tenta esconder, aquilo que você tenta burlar a situação, você vai passar por grandes níveis de anseios. Então, é fundamental que você possa estar fazendo isso, ok? Vamos lá. Modelos explicativos. A neurociência comportamental. O sistema nervoso é hiperativo em pessoas com TAG, envolvendo especialmente, vamos lá, amígdala, responsável por detectar ameaças e ativar a resposta de medo. Em pessoas com TAG, a amígdala pode estar hiperativa mesmo diante de estímulos neutros. Entenda uma situação aqui, gente. A amígdala, no qual a gente está colocando aqui, ó, esse ponto, né? A gente falou sobre isso e vamos continuar falando sobre a amígdala, porque a amígdala é muito responsável pelas suas ações. E o que eu mais quero aqui, para que você possa estar empreendendo, para que você possa ter resultado dentro da empresa que você está, é você ter entendimento sobre as suas emoções. E a amígdala é quem manda todos os gatilhos para que você venha tomar uma decisão de uma crença boa ou mal adaptativa. Entende? Então é na amígdala uma grande chave para que você possa estar cuidando, tá? Então, o que acontece? As pessoas que já têm um transtorno de ansiedade generalizado, a amígdala pode ser hiperativa mesmo diante de estímulos neutros. Ou seja, tem estímulos, poucos estímulos, mas ela já está pronta para reagir. Ela já está pronta para mandar uma informação, tipo, disparando a noradrenalina e a adrenalina, que é um neurohormônio que passa pela nossa corrente sanguínea, que nos traz os olhos esbugalhados, o coração tum, 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 e automaticamente a respiração. Você fica, vai dar uma palestra, você fica ansioso, você vai estar perante pessoas, você fica nervoso, você vai tomar uma decisão, né? Você fica nervoso, você vai cobrar um pênalti, tá? Falar aí pro Wesley, vai cobrar um pênalti, fica nervoso, vai cobrar, vai passar por uma situação, vai dar uma palestra, uma reunião, enfim, tudo que você vai estar fazendo está baseado em relação a isso, tá? Aí, você vai analisar o seguinte: o córtex pré-frontal normalmente regula a resposta da amígdala, mas em indivíduos com o transtorno de ansiedade generalizado, pode ser menos eficaz, levando a uma resposta de ansiedade desproporcional. Então, entenda que o córtex pré-frontal, que traz a nossa racionalidade, entende? Ele vai estar agora tentando agir. Mas lembre, as nossas emoções estão baseadas, segundo a doutora Suzana Herculano, professora da PUC de Neurociência Comportamental, 81,6% das nossas tomadas de decisões estão baseadas no sistema límbico, o hemisfério direito do teu cérebro, ou seja, o emocional. Então,
Pessoas que têm a tag, elas vão estar agora agindo pelo gatilho muito mais rápido. Então, tem que ter cuidado. Já no eixo HPA, lá no hipotálamo, localizado no hemisfério direito, ok? Muito próximo ao sistema límbico, o que acontece é frequentemente o quê? Hiperativado. Qual é a função? Liberando quantidades excessivas de quê? Cortisol, estresse, ok? O hormônio do estresse. Então, automaticamente, você vai entender que tudo isso está baseado em como você tem o comportamento no dia a dia, certo? Diante disso, gente, eu quero colocar aqui a importância de nós entendermos o que o hipotálamo faz. O hipotálamo é o mesmo que te manda a função se você está com fome ou se você está com sede. Olha que interessante isso. Você, por vezes, pode estar querendo comer, 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 e o hipotálamo está dizendo o seguinte: me mande água, me mande água. Você tá com pouca água, tá com pouca água, tá com déficit, tá com déficit, tá com déficit. Manda água, manda água. E aí você acaba fazendo totalmente ao contrário. Você acaba comendo, comendo, comendo. Por quê? Porque o hipotálamo é o mesmo que manda quando você está com desejo de água e é o mesmo que manda quando você está com desejo de fome. Então, muitas vezes, quando você foi lá, comeu meio-dia, aí você está ansioso, aí você vê assim, ó, poxa, é meio-dia, é 2 horas, você está olhando na geladeira para ver se está com fome novamente. Isso está baseado porque o hipotálamo, localizado no hemisfério direito do teu cérebro, tá? Ele está mandando a informação seguinte: eu preciso de água. E muitas vezes a gente vai lá e vai acabar comendo as nossas emoções, ok? Então, autoconhecimento é fundamental para isso. E aí, você já participou disso? Já passou por isso? Já atacou a geladeira logo após você ter comido alguma coisa? Anota aí, porque isso é extremamente importante para a gente poder estar conversando. Modelos cognitivos comportamentais, tá? Vamos lá. Pessoas com o transtorno de ansiedade generalizada tendem a superestimar a probabilidade de eventos negativos e subestimar sua capacidade de lidar com eles. Exemplos: se eu perder meu emprego, nunca mais conseguirei outro. Crenças disfuncionais, ideias como eu preciso estar preparado para tudo, ou se, ou se eu não me preocupar, algo vai dar errado. Então, nós estamos falando aqui de padrões de pensamentos. Deixa eu liberar minha câmera aqui. Padrões de pensamentos catastróficos. Pessoas com TAG tendem a superestimar a probabilidade de eventos negativos e subestimar sua capacidade de lidar com eles. Tá? Então, olha como vem os pensamentos catastróficos. Se eu perder meu emprego, nunca mais conseguirei o outro. Isso é 100% verdadeiro, gente? Não. É óbvio que você vai conseguir outro, mas essa pessoa já tem um pensamento ancorado e que não permite que o seu cérebro avance, porque ela já está pensando lá na frente. O nível de ansiedade é tão grande que ela já está 3, 4 meses à frente e está acelerado por causa disso. Então, as crenças disfuncionais, ou seja, disfuncionais significa que ela não é funcional. Ideias como eu preciso estar preparado para tudo. Olha uma crença. Eu preciso estar preparado para tudo. Deixa eu dizer uma coisa. Nós não vamos estar preparados para tudo. Em alguns pontos nós vamos estar muito preparados, mas tem vários outros. Enquanto nós estivermos respirando aqui na Terra, nós vamos estar sempre aprendendo. Mindset de crescimento, configuração de mente para o crescimento e automaticamente você entender o seguinte: neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de estar se expandindo para o conhecimento. Então, eu tenho essa foto aqui que eu coloquei de um cérebro tentando avançar, mas uma âncora segurando. O que essa âncora que está segurando são os nossos padrões de pensamento catastrófico. Faça um exercício aí, gente, agora e anote 3 pensamentos para que a gente possa estar discutindo ali na frente. Pensamentos catastróficos que você possa ter passado. Normalmente, 3 tipos de pensamentos que você está agora negativo, que você já está colocando algo assim, ó, tipo, já deu errado, não tem como acontecer, enfim, isso é muito, muito relevante, tá? Anota aí, 3
padrões de pensamento catastrófico. Coloquei um exemplo aqui. Se eu perder meu emprego, nunca mais conseguirei outro. Ok? E uma crença disfuncional. Eu preciso estar preparado para tudo. Ou se eu não me preocupar, algo vai dar errado. Tá? Vamos lá. Manutenção do ciclo da ansiedade. As preocupações excessivas são vistas como tentativa de solução de problemas, mas na prática aumentam a percepção de ameaça. Comportamentos de evitação, evitar confrontos, decisões ou situações reforçam o medo subjacente. Deixa eu agora abrir aqui. É fundamental, gente, que você possa entender que existe um padrão em nossas crenças, ok? Quando você já tem uma crença, por exemplo, disfuncional, vamos lá, que é a crença disfuncional, tá aqui, ó. Eu preciso estar preparado para tudo. É disfuncional. Ou se eu não me preocupar, algo vai dar errado. Quando você tem uma crença disfuncional ou um pensamento catastrófico, se eu perder meu emprego, nunca mais conseguirei outro, você, quando evita, foge do mesmo, você está confirmando na sua crença, no seu cérebro, localizado lá no hemisfério direito dele, no hipocampo, onde você tem o seu arquivo de memória, você está confirmando, por exemplo, que sim, você tem que evitar essas pessoas porque algo vai dar errado. Você tem que evitar essa situação porque algo vai dar errado. Se você perder o emprego, realmente você não vai conseguir outro emprego. Por quê? Porque dentro de você, você já chega derrotado. Entende? E aí você vai ver algo que a Bíblia fala, me permite falar esse momento da Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, do jeito que você pensa em sua alma, assim você é. Ok? Do jeito que você pensa em sua alma, assim você é. Para nós, neurocientistas, nós não temos essa questão de alma, mas nós entendemos o hipocampo. Então, do jeito que você pensa no seu hipocampo, assim você é. Agora, eu estou falando como um neurocientista. Como um cristão, sim, eu acredito na alma e eu acredito que a alma é um depósito que nós temos ali de lixos emocionais e um depósito de crenças muito bem adaptativas, tá? Eu entendo que nós somos feitos por espírito, alma e corpo. O que eu estou explicando para vocês aqui, que dentro da neurociência não é comprovada a existência da alma, entende? Mas sim o hipocampo, que é um arquivo de memória, porque a ciência que era o ponto-chave do cérebro para poder demonstrar e acreditar. Então, eu transito nas duas áreas, então isso para mim é muito importante, mas uma confirma a outra. A neurociência confirma a Bíblia e a Bíblia confirma a neurociência, ok? Então, isso é muito importante. Então, analise que, inclusive, a física quântica, ela fala sobre o poder da cocriação, ou seja, quando você está cocriando, criando uma situação. Entende? Então, quando você cria uma situação, está baseado no seguinte: se eu entendo que dentro de mim o ciclo de ansiedade está gritando e que não vai dar certo, realmente, de fato, você pode estar criando para não dar certo. Ok? Vamos lá. As preocupações excessivas são vistas como tentativas de solução de problemas. Isso aqui é uma crença sabotadora. Você achar, por exemplo, que você tem que estar com a mesa cheia, você achar que você precisa fazer de tudo e estar super preocupado com o futuro, com o amanhã. Gente, deixa eu dizer uma coisa. Estar preocupado com o amanhã em equilíbrio é uma coisa. Fora do equilíbrio, você vai estar no excesso de ansiedade, e aí, e tudo que a gente está falando aqui, um transtorno de ansiedade generalizado, ou você vai estar no excesso do passado, que está junto, por exemplo, com a depressão. Por isso é muito importante você manter o aqui e o agora, o mindfulness, a atenção plena no aqui e no agora. Fábio, mas eu tenho que resolver uma situação, entende? Vou comentar algo para vocês assim, que é interessante, tá? Eu estava com uma preocupação de uma compra de uma passagem de avião. E já havia vários dias assim que eu estava pensando em comprar e tudo, e eu fui vivendo dia após dia, dia após dia, dia após dia. Hoje deu tudo certo e eu vou estar comprando a minha passagem de avião, entende? Então, isso que é interessante. Eu não sofri, não me desesperei. Se não desse para ir, eu não iria, mas deu. Então, isso é interessante que a gente vai analisar. E o que aconteceu? Chegou uma pessoa X lá e falou assim: ó, Fábio, eu tenho milhas sobrando, só pago o restante.
E eu olhei assim, opa, quer melhor do que isso? Beleza, vamos lá. Entende? Então, isso que é interessante. Você analisar assim, ó, e se eu tivesse sofrido lá na frente? Então, viver o dia, viver o presente é extremamente importante. Mas falta 3, 4 dias. Ok. Se falta 3, 4 dias, viva o hoje. Saia desse ciclo ansioso em que todas as redes sociais, por exemplo, te trancam para que você não avance. Porque as redes sociais geram em nós gatilhos de ansiedade. E toda hora você está passando a tela, passando a tela, passando a tela, passando a tela. E isso gera também um modelo do nosso cérebro de estar buscando recompensa o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E isso é dopamina, ok? Então, muito importante você analisar. Agora, gente, nós vamos estar aqui e eu peço que você pegue a sua caneta, o seu papel e você preste atenção porque nós vamos para alguns casos clínicos que a gente vai estar falando e aí nós vamos parar após o término dele e vamos estar discutindo, ok? Primeiro caso, Ana, 34 anos, o medo de perder o controle. Estamos falando aqui de um caso fictício, tá? De uma mulher, a Ana, ela tem 34 anos e ela tem um medo de perder o controle. Vamos lá. Profissional autônoma com excesso de trabalho relata preocupação constantes com o desempenho, saúde da família e futuro financeiro. Sintomas: insônia persistente, tensão muscular e dificuldade de concentração. Sintomas: insônia persistente, tensão muscular e dificuldade de concentração. Discussão. Identificação de pensamentos automáticos disfuncionais. Vamos lá. Se eu falhar, tudo irá desmoronar. Vai anotando aí, gente. Olha só. Qual é, vamos lá, qual é o problema dessa pessoa, tá? Profissional autônoma com excesso de trabalho relata preocupações constantes com o desempenho, saúde da família e futuro financeiro. Os sintomas: insônia persistente, tensão muscular e dificuldade de concentração. Identificação de pensamentos automáticos disfuncionais. Se eu falhar, tudo irá desmoronar, ok? Investigação de estratégias de coping mal adaptativas, como excesso de controle, ok? Planejamento de intervenção com a TCC, terapia cognitiva comportamental focada em reestruturação cognitiva e relaxamento muscular progressivo. Vamos lá, gente. Na discussão, identificação de pensamentos automáticos disfuncionais. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Investigação de estratégias de coping mal adaptativas com excesso de controle, tá? E planejamento de intervenção, então, para a gente trabalhar com essa pessoa. Agora, nós temos uma situação, ok? Deixa eu ver aqui. Nós temos uma situação. Qual que é a situação que nós temos, gente? Vamos lá. Profissional autônoma com excesso de trabalho, ok? Essa é a situação que ela tem. Ela relata preocupação constante com o desempenho, saúde da família e futuro financeiro. Sintomas: insônia persistente, tensão muscular e dificuldade de concentração. Agora, analise esse caso que nós vamos estar falando aqui. Eu coloquei um exemplo de como que a gente pode estar acionando esses pensamentos. Olha o exemplo que tem aqui, ó. Uma situação: ser convidado para falar em público. Pensamentos: eu vou gaguejar, vou esquecer tudo, vou falar tudo errado, todos vão rir de mim. Os pensamentos automáticos são fundamental. Qual é o pensamento automático da Ana aqui, gente? Ó, pensamentos automáticos. Se eu falhar, tudo irá desmoronar. Ok? Aí, diante disso, qual é a emoção que a Ana está sentindo? Nós podemos colocar aqui como um medo, angústia, ok?
Qual é a reação fisiológica, física no corpo? Dor de cabeça, dor no estômago, tremor, suor frio. E qual é o comportamento que a Ana pode ter? Por exemplo, tá? Aqui, paralisar e não aceitar. É óbvio que aqui eu estou falando sobre ser convidada para falar em público, mas muitas coisas casam para essa área aqui, ó. Se eu falhar, tudo irá desmoronar. Então, deixa eu voltar aqui. Antes que eu vou para o próximo caso, eu vou abrir e eu quero estar conversando então com vocês, ok? Vamos lá, vou fechar aqui e depois eu volto. E aí, gente, quem é o primeiro a estar falando sobre esse caso clínico da Ana, tá? Quem ficou com dúvida, por gentileza, possa estar agora abrindo o microfone e fazendo a sua pergunta para que a gente possa estar demonstrando, tá? Qual é o sentimento, qual é a situação, qual é o sentimento, qual é o pensamento automático, o comportamento da pessoa. Quem ficou com dúvida, por gentileza, manifeste-se. E, se possível, abre a câmera, tá? E aí vai ser interessante para a gente poder entender isso. Ok? Vamos ver cadê o primeiro corajoso ou corajosa. Vamos ver se nós temos aí, para não ficar aquele silêncio. O pessoal está tímido hoje. Temos alguma dúvida, pessoal? Se não, coloque lá, pelo menos no chat ali, tá? Tem o chat ali embaixo, tá? Do lado do participante tem um chat aqui. Fábio, sem dúvida, tudo ok. Eu tenho sempre um pensamento assim, quando a pessoa não tem dúvida, ou ela entendeu tudo, ou ela não entendeu nada, entendeu? Ó, a Maria está sem dúvidas. Ok, obrigado, Maria. Vamos ver. Vamos ver quem mais aí. Deixa eu ver. Peraí. Giovana sem dúvidas. Então, Wesley sem dúvida. Vamos seguindo em frente, então. Vamos ver aqui. Esther sem dúvida. E tu com, ó, sem dúvida. Já tive algumas aulas com você sobre isso. Perfeito. Ótimo, ótimo. Sempre bom a gente visualizar. Cérebro, ele precisa ser, entre aspas, massacrado em relação a isso, tá, gente? A gente precisa sempre estar organizando. Então, ansiedade generalizada, né? E aí a gente vai estar avançando. Eu tenho dúvida para saber quem é o iPhone, né? Quem é a pessoa que é o iPhone? Seria o do Marquinhos? Seria o Maria? Seria o colega lá novo do Marquinhos? Não, ele não tem iPhone, é Android mesmo. E o do Android. Marquinhos, tá escrito o nome dele e do Vitor também. Eu me lembro que na última reunião, não sei se a Cássia também entrou, Ah, mas eu me lembro que o nome da Cássia era iPhone. então deve ser a Cássia, tá? Até eu acho que aconteceu uma situação com a Cássia de um familiar dela. Tá bom. Obrigado, Maria, tá? Nada. Bom, vamos lá, então. Ah, ok. Então, tudo ok, gente? Eu vou voltar para o próximo caso clínico aqui, para a gente poder estar ajustando, tá? Próximo caso clínico. Carlos, 28 anos, paralisado pela dúvida, ok? História clínica. Universitário que adia decisões importantes devido a uma constante busca por, olha aqui, ó, gente, certeza absoluta. Relata preocupação excessiva com o desempenho acadêmico e a possibilidade de fracasso, ok? Sim, você pode gerar um grande nível de ansiedade por estar com medo de um fracasso, ok? Então, o caso do Carlos, tá? É Carlos, 28 anos, paralisado pela dúvida, olha só, e busca uma constante certeza. Então, olha só, relata preocupação excessiva com o desempenho acadêmico. Isso está baseado em muitas coisas que nós vamos estar falando aqui. Conceito de intolerância à incerteza e sua relação com o transtorno de ansiedade generalizada. Uso de estratégias baseadas em, ó, aceitação, terapia de aceitação e compromisso
para lidar com a evitação experiencial. Planejamento de exposição gradativa a situações incertas. Gente, você presta atenção nessa foto, por gentileza. Você está vendo que esse menino, ele está longe. Então, eu usei ela como exemplo. Para um grande caso aqui, de nós estarmos entendendo o nível de rejeição. O Carlos aqui tem uma ponta do iceberg. Deixa eu abrir a tela aqui. O Carlos, ele tem uma ponta do iceberg. Na ponta do iceberg, o Carlos, ele é mais tímido. Na ponta do iceberg, ele está com dificuldade, entende? Ele está com receio, ele precisa estar com tudo muito bonitinho, pronto, direitinho, entende? Para poder apresentar algo na faculdade. No entanto, na verdade, ele está com grandes crenças de baixa autoestima, crenças de inferioridade, de incapacidade, medo do abandono, o hábito de comparação com as pessoas, entende? E principalmente o medo da rejeição. O medo da rejeição te impede de você agora arriscar a fazer alguma coisa e você ser rejeitado e você não ser aceito pelas pessoas. Qual é o comportamento que a pessoa acaba fazendo? O comportamento que a pessoa acaba fazendo, ela deixa de estar tentando algo. E ela só confirma a crença, por exemplo, que ela é incapaz ou que ela só pode fazer algo quando ela tem extrema certeza, quando ela está agora com um saco de cimento nas costas para ser totalmente metódica e não passar nenhum tipo de risco em relação a isso. Entende? Qualquer medo, qualquer situação que venha acusar a rejeição vai dar problema. Então, isso nós precisamos entender como é muito importante nós olharmos para dentro. Ok, gente? Gente, se eu for abrir aulas, podemos abrir aulas de branding, de neuromarketing, de Kaizen Coach Manager, de tudo que é tipo de coisa, entende? Dentro da minha área. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Eu estou preparando vocês aqui para que vocês tenham base, entende? Sólida, para quando vocês receberam muito, vocês estão preparados com isso. Ou seja, um prédio de 40 metros, ele precisa de 9 metros de profundidade de estrutura. Essa estrutura que eu estou colocando aqui são estruturas cognitivas. Você precisa cuidar das emoções por dentro para você ver quem você é. Então, me diz aí, se você pode escrever no chat aí, se você já passou alguma situação que você foi evitativo e que você não quis correr o risco, porque agora você entende que era o medo da rejeição. Coloque aí, gente, participa comigo aí. Coloque uma só situação. Ó, deixei, deixei de falar algo na empresa porque eu estava com medo de ser rejeitado. Deixei de fazer a faculdade tal porque eu estava com medo e achando que eu não ia conseguir fazer. Deixei de tentar uma conquista com uma gatinha porque eu estava com medo, entendendo que ela ia me rejeitar. Com o gatinho, porque ele ia me rejeitar. Na infância eu passei por isso. Então, gostaria que você pudesse comentar aí comigo, por gentileza, como é forte a rejeição. E eu tenho certeza que todos que estão aqui já passaram por situações de rejeição e têm os seus mecanismos de defesa para que isso não venha a ocorrer, tá? Vou esperar aí duas pessoas para estar comentando comigo antes de eu ir para o próximo caso clínico. Quem quer abrir o microfone ou quem quer escrever aí, por gentileza aí. Quem já passou um nível de rejeição em alguma área na sua vida que você se tornou evitativo e que talvez você seja evitativo até hoje? Fábio, Pode a falar. questão de quando era pequena, de se misturar com as pessoas, até no caso na escola, assim, de não querer tirar, às vezes, nota mais alta, para não, né, para se achar que tu não era capaz de tirar notas mais altas, sabendo que talvez tu era. Até passeios, piqueniques da escola, tu não se misturava porque tu tinha medo que tu era de classe mais inferior e as pessoas iam te rejeitar por essa classe, essas coisas. Perfeito, perfeito, Giovana, que belo exemplo. Sim, exatamente isso. Mecanismos de defesa. Os mecanismos de defesa fazem com que a gente se torne evitativo. Então, esse belo exemplo que você está dando aí, Giovana, de automaticamente
ter passado na sua infância um processo evitativo de você se achar evitativo no primeiro momento de se reunir com as pessoas, né, por causa de uma classe menor financeira também, mas e a outra situação de você se achar incapaz de tirar notas maiores. Isso é, nos aprisiona porque a ansiedade, ela tem um fator, ela está lá na frente. Ou seja, você não fez a prova, você não fez o concurso, você não fez a situação, mas você está vivendo lá na frente. E aí você está, quando eu falo você aqui, a Giovana, mas eu falo para todos. Muitas vezes nós estamos somatizando, nós vamos ver ali na frente depois que terminar os casos clínicos, entende? Muitas vezes a gente vai estar somatizando o nosso corpo e engolindo as nossas emoções. E sabe como que você pode engolir as emoções? Você pode engolir as emoções comendo acima do que você precisa ou automaticamente. Você, ó, calando e ficando magro porque não desce na garganta. É o processo psicossomático o que está acontecendo contigo na tua vida. Se você já passou uma das duas, gente, ou você comeu demais pelos nível sabotador de ansiedade, ou você travou aqui na garganta e não desce nada. Entende? Então, assim, ó, me comenta aí, gente, quem fica ansioso come demais ou quem fica ansioso não consegue comer? Quem é que tem esse processo aí psicossomático aí, tá? Quem é Quando eu que, fico ansiosa, me embrulha o estômago, não consigo comer. ó, a Maria já colocou aqui, ó, não consegue comer. Esse é um processo psicossomático, muitas vezes de um nível de ansiedade muito grande. Imagina, No não meu desce. caso, já eu, desculpa me Pode falar, pode. cortar. No Não, meu é caso, eu ótimo. já fico ansiosa, não consigo comer, mas eu tomo água. A minha ansiedade desconta tudo na água. Ó, isso faz parte também de um processo de ansiedade. Tudo que você buscou como amuleto, entende? Ele vai se tornar um processo disso, entende? Aí você vai dizer assim, ó, poxa, mas eu vou estar lá. Vamos colocar assim, ó. Eu vou colocar um exemplo, gente. Inclusive estudar demais, tá? Inclusive estudar demais, ele pode ser um processo sabotador inconsciente de ansiedade. Entende? Eu sou uma pessoa que estuda demais, entende? Então, assim, eu sempre me controlo, porque por vezes você pode estar estudando, 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 e aí você está acelerando os seus pensamentos porque você quer buscar o mais rápido possível, entende? Uma situação que você precisa, um novo insight, uma nova situação. Então, vou colocar um exemplo meu, né? Isso é importante, a humanização aqui no meio de nós. Eu estou buscando uns códigos no chat GPT que nos traz uns outros pensamentos e nos traz umas buscas de novos conhecimentos ali que dá para a gente comparar com aquilo que a gente já tem em neurociência. Isso gera gatilhos e nós precisamos estar sempre cuidando com os gatilhos de ansiedade. Então, assim, sim, você pode ter um gatilho de ansiedade, por exemplo, com o medo da rejeição e você estudar demais. Sim, pode ser um mecanismo de defesa. Você pode comer demais, entende? Porque você está engolindo as emoções e você não consegue falar. E o teu cérebro está brigando, brigando, brigando com aquela outra pessoa, entende? E aí você desconta na comida. Então, muito importante que eu estou colocando, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Vamos lá. 3, 2, 1, vamos embora. O próximo caso clínico aqui, tá? O terceiro D4 é Maria. Olha aí, Maria, ó, casualmente, mas não é a Maria que está no grupo, tá? Maria, 45 anos. Tudo pode dar errado, ok? Vamos lá. História clínica. Maria, mãe de dois filhos com histórico de eventos traumáticos na infância, relata preocupações amplas e difusas: saúde, segurança e dinheiro. Os sintomas somáticos frequentes: palpitações, falta de ar e tremores, ok? Palpitações, falta de ar e tremores. Vamos para a discussão. A exploração de experiências precoces de vida
e sua influência no esquema cognitivo. Então, vou explicar para vocês aqui. Muito importante, gente, você entender que o fato dela ter passado um trauma na infância, olha aqui o que a gente está colocando, saúde, segurança e dinheiro, o que gera no corpo dela palpitações, princípios de crise de pânico, falta de ar, ou seja, nível alto de adrenalina, um neurohormônio que passa pela nossa corrente sanguínea, que faz o sangue disparar, que faz o coração bater mais forte, os olhos esbugalhados e a falta de ar. Tremores, que pode ser nas mãos, os tremores pode ser nos olhos, né? E automaticamente o coração. A pessoa sente claríssimo, assim, um momento que ela pensa que pode vir a morrer. Então, eu coloquei aqui a exploração dessa experiência, tá? Influência nos esquemas cognitivos, ou seja, aquilo que o cérebro processou. E aí nós vamos ter uma outra situação aqui que é importante. A avaliação de comorbidade com outros transtornos. O que é comorbidade? É você ter um transtorno de ansiedade generalizado e você achar assim, ah, não, é isso. Ah, eu tenho o TDAH, né? A Esther aí é especialista aí como neuropsicopedagoga dentro dessa área. Eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Normalmente essa pessoa vai ter comorbidade junto. Dificilmente ela vai ter somente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela vai estar associado com outros níveis de comportamento, como a ansiedade, como a depressão, entende? Porque muitas vezes essa pessoa é ridicularizada pela própria família, entende? Ridicularizada pelas pessoas do colégio, e isso gera ansiedade porque ela tem medo de errar. Então, olha como é importante nós entendermos isso, tá? Então, isso faz muito sentido, tá? Para que a pessoa possa estar cuidando das suas emoções. Então, vamos lá. O planejamento de intervenção, né? Vamos ver aqui, alguém colocou alguma coisa. E isso leva a ter dependências químicas, ó, fundamental que a Esther colocou aqui. Muito boa, muito boa. Uma rota de fuga, né? Então, assim, se quiser abrir o microfone, Esther, pode abrir e comentar sobre isso, que é interessante, é uma área que você domina muito também aí, tá? Aí você vai ver assim, ó, a pessoa busca algo que é uma rota de fuga, vai para as dependências, porque ela também está atrás do quê? Dopamina, um sentimento de recompensa, que é justamente um caso da pessoa com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um déficit que tem no cérebro. Então, essa dopamina, que ativa o sistema de recompensa no cérebro, é o que falta na pessoa com TDAH. Então, o que eu estou colocando aqui, que normalmente quando a pessoa é diagnosticada com uma área, entende? Ah, eu sou diagnosticado com depressão. Essa pessoa pode ter depressão com bipolaridade, e isso foi meu TCC em neurociência, entende? E aí você vai ver, por exemplo, assim, ó, que ela pode ter processos ciclotímicos de sobe e desce, e olha, realmente é difícil. E ela pode ter ansiedade junto. Então, como é importante, olha só, a avaliação da comorbidade, então, no caso do Carlos, vamos lá, voltando aqui, opa, não, é da Maria, mãe de 2 filhos com histórico de eventos traumáticos, ou seja, a infância tá norteando a vida dela, ok? Palpitações, falta de ar e tremores. E aí nós vamos ter o seguinte, uma avaliação da comorbidade com outros transtornos. Por exemplo, depressão, porque não saiu do passado, transtorno de pânico, porque o cérebro foi lá para frente devido a tantos níveis de ansiedade e que faz essa pessoa estar andando lá na frente e muitas vezes também faz ela voltar ao passado. Por quê? Porque o trauma do passado continua latente e está ali. E aonde que está isso? Hemisfério direito do nosso cérebro, localizado no sistema límbico emocional. Lembrando, o sistema límbico, o emocional, ele é atemporal. Ele não sabe se você está no passado ou no futuro. Para ele, o hemisfério direito, o sistema límbico, tudo é presente.
ok? Então, uma emoção do passado não tratado, nesse caso da Maria, que gera palpitações, que gera o transtorno do pânico, que gera depressão, todas essas áreas, ela é vivente dia após dia e vai estar ainda trazendo um processo psicossomático se ela não tratar essa área. Por isso que a emoção é fundamental para que você cuide. O emocional é fundamental, ok? E o planejamento de intervenção com foco em terapia, no quê? Baseado em mindfulness e dessensibilização sistemática, ou seja, nós precisamos quebrar aquele pensamento, aquela crença mal adaptativa, o que trouxe na vida dessa pessoa e estar, depende da situação, né? Estar trazendo ali uma aproximação do que ela passou graduativamente. Obviamente, se a pessoa passou pelo estupro, a gente não vai aproximar essa pessoa do estuprador, entende? Mas, daqui a um pouco, ela passou por uma situação numa rua X e ela vai precisar ter a vivência que ela passou novamente ali várias vezes e nada aconteceu, entende? E para isso tem que ser com muita calma, porque o hemisfério direito é atemporal e ele vai trazer todos os esquemas de trauma. Vamos trazer um pouquinho agora isso para o mercado do trabalho, tá? Um líder agressivo verbalmente, um líder tóxico, entende? Você vai começar a entender isso e você pode se tornar evitativo e aí você confirma as crenças que você não consegue viver com essa pessoa ou você gera uma neuroplasticidade, uma plasticidade no teu cérebro de estar agora buscando um novo comportamento e entendendo se essa pessoa também está buscando um novo comportamento. Porque eu entendo o seguinte, trauma que não se cura se repete. Então, assim, eu vou mudar, né? Aqui nós temos a Esther, a Giovana e a Maria, três mulheres, e nós temos o Wesley aqui juntamente comigo. Aí, vamos colocar aqui para as mulheres. Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Não muda se não buscar algo cognitivo. Senão vai mudar 2, 3 meses ou 15 dias e vai voltar à mesma situação. Da mesma maneira, eu digo das mulheres. É a mesma situação e vai voltar e vai passar por isso. Ok? Então, fundamental que nós possamos entender isso. Agora, um caso psicossomático do sistema nervoso periférico, tá? O último caso que eu coloquei aqui. João, 42 anos, e a dor que não encontra causa. Ok? História clínica. João é um gerente de vendas que procura atendimento médico há meses devido às dores crônicas nos braços e nas mãos, especialmente durante períodos de trabalho intenso. Ele descreve a sensação como formigamento, queimação e pontadas, muitas vezes associada à fraqueza muscular. Exames laboratoriais e de imagem descartaram condições orgânicas claras, como lesões estruturais ou neuropatia compreensiva. Síndrome do túnel do carpo. Recentemente, João revelou estar sob forte pressão no trabalho. Olha aí, ó, clima organizacional. Clima organizacional, fundamental para um bom andamento da empresa, ok? E também da sua saúde emocional. Com receio de perder o emprego e dificuldade para desligar-se das preocupações. Então, gente, eu coloquei uma foto aqui do lado, que é muito importante que você possa estar analisando aqui. Essa foto do lado que eu coloquei está baseado em o sistema nervoso central, que está na cor vermelha ou laranja, que está aí, e o sistema nervoso periférico. Todos esses tendões que estão aí, ok? Eles vão receber todo o bombardeio do nível de ansiedade que você pode estar passando. No caso aqui, João, nesse caso clínico, gerente de vendas, passando uma grande pressão de estresse no trabalho e passando por um processo psicossomático, ok? Um processo psicossomático em seu corpo, aonde ele está tendo formigamento, queimação e pontadas. E isso é um caso que não foi encontrado no médico, toda a averiguação, e ele é um processo psicossomático que está somatizando no corpo. Então, para vocês verem como é importante o cuidado em relação a isso.
Dentro do processo psicossomático, nós temos aqui uma foto de uma alergia emocional, ok? Então, aqui, nós temos uma alergia emocional que a pessoa está passando. E isso é um processo psicossomático. Pode ser um processo psicossomático, como pode ser alergia, né? Eu tenho um cliente aí que tem alergia a X coisas, né? Não vou falar sobre o que, senão pode ainda as pessoas identificar. Mas tem uma alergia, entende? Mas é sobre um material, né? Um item dentro da casa. Tem uma alergia que dá no seu corpo. Então, pode ser isso? Pode. Dentro do exame pode ver, mas pode fazer o exame e não ser, e ser um processo psicossomático pelo nível de ansiedade. Perguntas nesse caso clínico aqui, tá? Vamos lá. Aspectos relevantes: sistema nervoso periférico, estresse crônico, ativa o eixo hipotálamo, liberando cortisol, ou seja, o estresse, e adrenalina, neurohormônio, passa pela corrente sanguínea. Lembra? Falta de ar, né, o coração batendo mais forte, os olhos esbugalhados. Que sensibilizam as fibras nervosas. Então, isso no sistema nervoso periférico. Aonde está o sistema nervoso periférico? Está aqui, ó. Tá? Todas essas regiões aqui, sistema nervoso periférico. Ou seja, você passa por todo esse processo. Aí vamos lá. Relação mente e corpo. Fatores psicológicos como estresse, olha o estresse, e ruminação intensificam os sintomas somáticos. Então, o estresse passa por isso. Lembrando que mente e o sistema imunológico estão totalmente interligados, ok, gente? Então, assim, as pesquisas falam muito sobre a musculação que fortalece o sistema imunológico nosso contra as doenças psicossomáticas e até mesmo, por exemplo, algo viral, como foi a COVID, por exemplo, tá? Então, assim, e o diagnóstico diferencial? Importante descartar causas orgânicas, lesões ou neuropatias estruturais e a ausência de alterações físicas. Reforça o quadro psicossomático. Entende? Não aconteceu nada com você e você apareceu com grandes níveis de alergia. Ok? E a estratégia de intervenção para que isso venha a ser curado? Uma delas é identificar os pensamentos padronizados, tá? Modificar essas crenças, ó, catastróficas e reduzir a ruminação com foco em soluções. Ou seja, em vez de você ficar pensando, você identificar aquele pensamento catastrófico e você poder entender o seguinte: ei, calma, Fábio, calma, Esther, calma, Giovana, calma, Wesley, calma, Maria. Não é bem assim, nós precisamos respirar e ver. Não, isso aqui pode ser 100% verdadeiro ou pode ser zero. O meu pensamento está catastrófico, entendeu? O mundo vai acabar agora imediatamente, entende? Só que o seguinte, só deu uma chuva e deu raio, entende? Então, assim, nós precisamos ter esse autocontrole para que o cérebro não venha a tirar-nos do eixo, tá? E o biofeedback que a gente coloca aqui, o relaxamento. Então, ensinar a identificação, você ter um próprio feedback seu, e o alívio da tensão muscular com o relaxamento. Um deles pode ser um banho gelado, ok? Então, deixa eu colocar aqui mais uma questão que a gente sempre adiciona, que é a interpretação dos pensamentos. Então, você tem uma situação, ok? Você tem aqui o João com uma situação que é está tendo dores no seu corpo e formigamento. Provavelmente ele tem pensamentos e crenças disfuncionais, entende? Tipo, olha, não bati a meta, vou ser demitido, eu vou estar passando por uma situação. E aí ele vai estar com emoções. Medo, angústia, ansiedade, pode estar com depressão, pode estar se escabelando, pode estar perdendo o cabelo, pode as unhas estar mais fracas, pode ter fungos, entende? Porque baixou o sistema imunológico, entende? Várias coisas. Por quê? Porque está gerando reações psicossomáticas no corpo, ok?
E o comportamento dessa pessoa normalmente pode ser, inclusive, até mesmo paralisar, ok? E a discussão. Como que a gente tem uma estratégia para curar o caso clínico agora do João? Isso. Psicoeducação, ou seja, fazer o que a gente está fazendo aqui, ajuda a aliviar o estresse e afeta a percepção de dor, tá? Então, explicar como o estresse afeta a percepção de dor, validando a experiência do paciente, ou seja, ouvindo, conversando, ajustando e vendo as crenças disfuncionais que a pessoa pode ter. Mindfulness, promover a aceitação da dor e redução da ativação emocional, ou seja, estou passando uma dor, ok? E isso não é o fim do mundo, mas eu posso agora estar buscando um jeito e uma maneira que eu possa estar superando essa dor e depois posso estar parando com ela. Entende? Tem gente que se desespera. Então, busca reduzir, ok, sou com uma dor, o que eu posso fazer? Posso tomar um chá, posso tomar um remédio, posso mudar os meus hábitos, posso mudar a minha alimentação, que eu posso estar totalmente inflamado. Tudo isso faz parte, ok? Intervenção organizacional. Reduzir estressores no ambiente de trabalho, ajudando na gestão do estresse ocupacional. Ou seja, muito importante, né? A Maria tem a minha presença lá na empresa do Marcos, e aos poucos a gente está buscando ajustar o clima organizacional. Mas não são todas as empresas que têm, entende? Alguém lá com uma função de ser alguém que vai estar cuidando o comportamento organizacional, com base na neurociência, na psicologia, na neuropsicologia, entende? É difícil, nem todas as empresas têm, mas a gente está buscando cada vez mais. Então, agora, você analisa o seguinte: reduzir estressores no ambiente. Então, você está num bom ambiente, gente, é fundamental, ok? É fundamental. Nós temos muitas pessoas que são demitidas e tem pessoas que demitem os seus chefes por causa do ambiente super estressor. Então, tem que ter equilíbrio e ver se as pessoas estão buscando mudança de comportamento, tá? Se estão buscando mudança de comportamento, é interessante apostar no lugar que está. Vamos lá. Gente, quero perguntar para vocês aqui, antes de a gente poder dar continuidade em intervenções baseadas em evidências, quem aqui tem dúvida sobre o que eu expliquei, tá? Quem aqui gostaria de comentar alguma coisa sobre esse momento aí, por gentileza? Deixa eu só ver a hora aqui para mim não me perder. Ok. Alguém tem alguma dúvida, gente? Dúvida não, mas um ponto que também eu achei legal de comentar ali, Boa. né, que o nosso corpo dá com a questão da ansiedade, que é um caso que eu tenho, que é o hormonal de espinha. Eu tenho desde mocinha, né, a Sim. questão hormonal, e quando, por exemplo, essa semana que eu estou um pouco mais ansiosa com algumas coisas, já me deu um monte, então é bem interessante, né, essa questão de perca de cabelo, o emagrecimento, né, muita gente tem, ou a questão de comer muito, essa parte é bem interessante. Fundamental. Isso Maria, é muito importante você entender que sim, o processo da espinha, o aumento, aí você tem que analisar assim, ó, o processo da espinha, tá, pode ser hormonal, você vai estar analisando, pode fazer testes em relação a isso, né? Mas também pode estar analisando assim, ó, como é que eu identifico isso, tá? Qual é o gatilho que ocorreu nos últimos dias, desde quando veio? Vamos dar exemplo. Vamos colocar aqui. Há uma semana atrás, você começou com diversos níveis de espinha, ok? Né? Saltou as espinhas. Aí você para analisar assim, ó. Há uma semana atrás, o que ocorreu, entende? Ou no ambiente da empresa, ou na minha casa, ou com o meu cônjuge, ou com o vizinho, seja quem for, parente, o que ocorreu que me elevou a esse nível, um possível nível de estresse, entende? Para que você possa identificar esse pensamento e numa próxima vez você possa estar o quê? Evitativo em relação ao mesmo ou buscar a solução em relação a isso.
Então, isso é a maturidade de você entender assim, ó. Porque sim, altos níveis de estresse, a mulher perde muito cabelo. Vai nos ralos dos banheiros aí, vocês que são mulher, não adianta esconder. A maioria das vezes a mulher está perdendo muito cabelo. E por quê? Entende? Por causa do nível de estresse. Existem pessoas, por exemplo, que tinham um volume de cabelo muito grande e daqui a pouco tem um volume raso. Por quê? Nível de estresse, processo psicossomático, ok? Assim como as alergias, e agora a Maria colocou um caso aqui de uma espinha, tá? Então, assim, isso é fundamental para que a gente possa estar analisando. Então, Maria, identifica o que ocorreu há X dias atrás, que foi quando começou as espinhas. E isso vai trazer uma ideia bem interessante para você saber quais são os gatilhos, entende, que fez o teu cérebro disparar uma resposta psicossomática em seu corpo em relação ao alto nível de estresse, um possível alto nível de estresse, tá? Porque isso aí pode ser hormonal também, como você é jovem, pode ser, mas normalmente está baseado em alguma situação de ansiedade aí que ocorreu, tá? Se querer depois mandar no particular para mim e ver o gatilho, não tem problema. Eu consigo estar identificando e te ajudando, tá bom? Tá. Pode falar, Maria. Quer falar alguma coisa? Não, não, só para te responder mesmo, que Ah, tá ok, entendi o que tu falou ali. beleza. Então, vamos lá. Mais alguém com alguma dúvida, gente, por gentileza? Não? Então, vamos em frente. Então, nós temos agora intervenções baseadas em evidências, tá? A terapia cognitiva comportamental, ela traz uma reestruturação cognitiva, tá? E algumas técnicas de exposição e prevenção de respostas. Treinamento em habilidade de relaxamento. Então, eu coloquei aqui uma foto que a psicoterapia ela é muito importante para que você possa ter a organização do seu cérebro, ok? Isso aqui é uma das intervenções, né, que você pode estar usando para melhorar o seu, é, as suas emoções, ok? E principalmente a ansiedade generalizada. Outra situação. Terapia de aceitação e compromisso. Trabalhar a aceitação de emoções e pensamentos desafiadores. Foco no compromisso com ações guiadas por valores. Gente, todo mundo traz uma oscilação de pensamento, ok? Oscilações de pensamento. Olha essa foto aqui, desse foco que a gente vai colocar. Um momento, um dia mais triste, outro dia mais alegre, outro dia, né, com mais raivoso, enfim. Isso aqui faz parte. Aceite o seu momento, mas entenda o seguinte, ó, eu preciso ter um padrão. Como que eu vou ter um padrão se por um acaso eu não tenho? Bom, vamos colocar assim, ó. Eu tenho que ser muito cuidadoso com o que eu coloco, porque para não gerar uma crença errada, tá? É difícil você falar para alguém ter um padrão se essa pessoa, por exemplo, tem uma depressão, tá? Com bipolaridade. Ela vai oscilar. Ela pode ficar 15 dias muito feliz, 15 dias estressante, 6 meses feliz, 6 meses, por exemplo, estressante, entende? Já se ela é uma pessoa com um transtorno de personalidade borderline, então você pode estar falando comigo, eu estou sorrindo aqui, eu posso virar, você pode virar as costas, quando você virou de novo, eu posso estar querendo te matar, entende? Por quê? Porque a pessoa muda de humor e oscila de humor muito rápido e pensa muitas coisas em relação a isso, tá? Então, isso aí é fundamental. Então, mas, tirando o transtorno que é patológico, psicopatológico, ok? Tirando isso, que seja apenas um traço de personalidade, ou seja, algo que você absorveu da infância do seu pai, da sua mãe, do seu tio, avó, entende? Seja qual for o comportamento na escola, você tem como regular esse comportamento para ter uma média muito boa, entende? E aí tem as intervenções. Psicoterapia, aceitação do seu momento, mas buscando modificar. O próximo é técnicas baseadas em neurociência comportamental, tá? Então, vamos colocar aqui só para a gente poder. O biofeedback, tá? Então, assim, é interessante você ter uma ambiguidade de feedback também, né?
A prática de atenção plena para regular respostas o quê? Fisiológica no corpo. Respiração. Muito importante para que você possa estar aliviando, inclusive, o seu sistema nervoso central e periférico, ok? Então, colocamos lá, se acaso você tem um traço de personalidade, de, de ansiedade muito grande, você pode estar regulando com a psicoterapia, você pode estar regulando com a prática da aceitação daquele primeiro momento e a mudança, entender assim, ó, eu oscilo, mas eu posso mudar, porque meu cérebro ele é plástico, então ele está sempre se alterando e mudando. E eu posso estar utilizando técnicas de mindfulness, entende? Na atenção plena, no aqui e no agora, onde eu posso estar. E aí eu ficar por mais ou menos de 5 a 10 minutos praticando o mindfulness, atenção plena no aqui e no agora, mas como eu disse semana passada, o objetivo não é só a questão de você parar um momento e estar cuidando e ouvindo a sua respiração e o batimento do seu coração, mas sim você ter uma vivência no presente. Porque qualquer coisa que você for no excesso do futuro ou no excesso do passado, você vai tomar um bombardeio do teu cérebro, porque ele vai achar que você está vivenciando isso, ok? Então ele vai achar que você está vivenciando aquele processo que você, lá na frente, você já está preocupado, ok? Próxima intervenção, a quarta. Farmacoterapia, né? Então a gente fala muito sobre o processo de psicofarmacologia, né? Eu tive uma cadeira disso em neurociência e é muito interessante, tá? Olha só. Quando necessário, abordagens combinadas com o uso de ISRS, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e o suporte psiquiátrico, tá? E aí tem outras questões aqui. Ansiolíticos, o benzodiazepínicos, apenas para uso de curto prazo, devido ao risco de dependência. Então, sim, tá? No futuro, passando por diversas evidências, e ainda tem mais a do esporte que eu vou colocar aqui, a pessoa buscando isso, inclusive manipulando o remédio, tá? O que que é isso? Vamos dar exemplo que foi um remédio prescrito, tá? Como o benzodiazepínico. Você poder manipular isso para buscar, né, trabalhar com o quê? Tá? Não é manipular o remédio, é você entender toda a essência do remédio e você buscar natural isso. É uma antecipação de você evitar de tomar o remédio, entende? Então, assim, tem psicoeducação, né, psicoterapia, mudança de ambiente estressante, automaticamente você vai estar cuidando das suas emoções com aceitação, mas entendendo que você tem um cérebro plástico. Aí você vai para momentos, por exemplo, como o esporte, momentos como você transformar um remédio buscando em vitaminas, suplementos para você ir tomando, níveis de suplemento daquilo que foi indicado no remédio, e depois, se não passar isso, aí você toma o remédio, ok? Mas aí você vai estar ajustando muitas coisas. Então, o que é um ISRS? É um inibidor seletivo de recaptação. Vai estar recaptando o quê? A serotonina, que está baseado no quê? Regulação do seu humor. Onde você consegue estar regulando o seu humor? Prática de exercício físico. Não há ser sedentário, ok? Precisa. Isso você evita de estar chegando ao remédio, que eu não sou contra. Não sou contra o remédio. Eu já indiquei para as pessoas ir ao psiquiatra, entende? E tomar remédio, porque a gente tentou de diversas abordagens, não conseguimos, entende? E a pessoa passou a tomar um remédio junto, e junto com a psicoterapia, ela melhorou muito. Então, sim, sou a favor do remédio, mas não receito o remédio. Tem que ir, daí, no caso, no psiquiatra. Ok? Vamos lá. Próxima parte aqui. Atividade física regular. Regular. Extrema importância para baixa de nível de cortisol, o estresse e liberação de neurotransmissores. Então, gente, está com base aonde? Na parte física, liberação
para que você consiga ter uma vida muito melhor, ok? E aqui eu estou colocando mais algumas áreas, tá? Que estão baseadas dentro do transtorno de ansiedade generalizado. E aí nós temos algumas áreas, por exemplo, que eu estou colocando aqui. Então, vou abrir a tela. Muito mais coisa ainda que a gente pode estar vendo. Aqui a gente viu sobre transtorno de estresse pós-traumático, mas olha só, existem fobias específicas, foi aquilo que eu falei lá atrás, fobias à agulha, fobia ao escuro, fobia à altura, entende? Você vai estar sempre hipervigilante nas suas amígdalas, lembrando que as amígdalas atuam como um sensor. Então, se você tem problema com a altura, você vai estar sempre mais recuado, entende? Pega alguém que se afogou, por exemplo, ou passou um susto no mar, ela vai estar sempre mais recuada, entendeu? Porque ela não brinca tanto com a água, porque ela tem um receio, tá? Receio é diferente de uma ansiedade, de olhar, por exemplo, e essa ansiedade ser generalizada e ela achar assim, ó, não, eu vou morrer e está ocorrendo isso, tá? Então, isso aqui é muito importante. O transtorno do pânico, que nós vamos estar estudando em relação a isso. Transtorno obsessivo compulsivo, ó, o obsessivo compulsivo. Então é a compulsão, compulsão por compras, compulsão por doce, compulsão por sexo, compulsão por estudo, compulsão por trabalho, compulsão por tantas coisas, tá? E aqui o outro que a gente trabalhou aqui, transtorno de ansiedade generalizada, tá? Ainda teria aqui agorafobia também e algumas outras questões aqui de abordagens. Então, gente, tem estudo pela frente, tem áreas muito boas, e eu quero colocar aqui para vocês o meu muito obrigado, ok? Então, coloquei aqui e eu quero abrir agora para as nossas perguntas, ok? Possíveis perguntas em relação a isso. Gente, aproveite esse momento para que você possa estar perguntando, tirando alguma dúvida ou relatando alguma coisa, que nós estamos em um ambiente de cura, tá? Vocês estão tudo com as telas fechadas, mas eu quero dizer algo para vocês aqui, gente. É muito importante a autorresponsabilidade de olhar para dentro. Então, eu quero dar os parabéns a todos vocês, porque vocês estão aí, cada um com seus afazeres, enfim, mas vocês estão honrando esse momento de poder estar ouvindo algo tão profundo, essencial para a mudança de comportamento, ok? Então, gente, estou aberto aqui para perguntas, né? E gostaria de saber quem é o primeiro, né? Vamos ver se temos três perguntas de pessoas aí, e aí depois a gente pode estar encerrando, se não houver pergunta de todo mundo, a gente pode estar encerrando com três perguntas. Só peço que depois a gente possa estar tirando uma foto, se possível, abrir a câmera, ok? Dúvidas, por gentileza, gente? Vamos ver. Quando não se tem dúvida, ó, Maria, da minha parte, nada. Então, beleza, Maria tá suprida. Então, ok. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Esther. Boa, Esther. Oi, Tudo bem? tudo. Eu não estou conseguindo abrir a minha câmera, não sei o porquê, tá? Eu estou no computador. Tá. Na verdade, agora que eu fui ver que não estava abrindo a câmera, porque na verdade eu estou fazendo a comida que estava fazendo e te escutando junto. Ótimo, 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 ótimo. Mas eu não tenho nenhuma dúvida, achei a abordagem bem interessante, é uma coisa que a gente vivencia a todo momento, né? Eu Certo. quero dizer, acho que na verdade, vou dar uma fala de contribuição, né? Como Perfeito. eu te falei, tinha falado, já há algum tempo a gente vai tendo algumas aulas contigo, né? Sim, E essa parte eu acho que contribuiu muito quando eu entendi essa parte emocional, né? Que eu deveria tratar e ajudar, me autoajudar nesse sentido. Hoje eu consigo ter tranquilidade nas coisas que eu faço, ter mais traçar as minhas metas, alcançar essas metas, os objetivos. Consigo ter tranquilidade ao trabalhar, e principalmente que eu tinha muito medo, inclusive, de dar as minhas opiniões,
né? Imagina. E por mais que eu sabia que eu estava certa, mas eu tinha o medo de dar a minha opinião, de falar. Hoje eu consigo controlar isso, hoje eu consigo, mesmo que eu tenha algo para falar no dia seguinte, que seja em público, que a minha área requer isso, né? Então, hoje eu consigo conseguir me encontrar, essa é a verdade, me encontrar e conseguir Uau. planejar isso e trabalhar com isso. Eu tinha muita questões alérgicas, eu tinha, inclusive no meu cabelo, até o ano passado eu perdia muito cabelo, eu achava até que era uma coisa mais específica, claro que teve as questões hormonais também, que daí eu fui atrás, hoje eu, né, consigo colocar todos os hormônios em dia, e eu tinha, assim, uma caspa que era imensa na minha cabeça, e que ela descia para o meu rosto em determinados períodos, principalmente quando isso estava mais aflorado, esse estado emocional meu, né? E pelo fato de eu não colocar para fora, isso ficava internamente. E quando eu conseguia colocar, aquilo era uma explosão. Uma explosão. E eu já perdi colegas, amizade, muitas vezes em função disso, por segurar e na hora de colocar aquela coisa que tu não gostou no momento errado, na hora errada. Com a emoção errada. Uhum. Na emoção errada. Hoje não, hoje eu consigo me organizar, né? A parte que tu trouxe para nós ali em questão de organização, eu consegui trazer isso para minha vida, não foi por questão profissional, foi para minha vida mesmo. Então, eu consigo, hoje eu estou trabalhando a parte, né, da obsessão alimentar, que hoje eu reconheço, né, isso. Então, hoje eu estou conseguindo mudar aos pouquinhos. É uma coisa muito difícil, não é uma coisa É fácil para te graduativo. colocar no. Exatamente. É Então, graduativo. hoje eu entendo isso e eu estou conseguindo colocar na minha família isso também. Então, mudar. Eu vi que Uau! eu era a parte principal dessa mudança, né? Muito Eu bom. entendi isso. Ó, Então, hoje, tá, é como eu disse, é uma batalha difícil, mas eu estou tentando dia após dia. É igual uma dependência, né, química que tu tens. Então, tu vai cada dia caminhando, tentando mudar aquilo. É isso. Cheguei a encher os olhos d'água. perfeito. Esther, perfeito. Que baita depoimento que você está colocando aí, tá? Eu fico muito feliz por isso. E olha que interessante, né? Oi! O estado de consciência que você teve, Esther, em relação aos seus estudos, a sua competência técnica, que é alta, e juntamente conosco aqui, então a gente trouxe consciência do estado atual que você estava vivenciando, e hoje já tem várias coisas que você tem avançado, né? Então, assim, ó, muito importante, parabéns por isso, tá? Fico feliz em ouvir o teu testemunho, fico feliz em você agora estar cuidando da sua alimentação, porque isso ajuda muito também, né? E a gente sabe que a inflamação dificulta a nossa alta performance no nosso cérebro, né? E a inflamação, independente do peso, a gente pode estar inflamado, né? Então, assim, é muito importante que todos nós temos um sono reparador e um cuidado, principalmente também com a alimentação, a academia, né? Você estava fazendo academia, né, Esther? Sim, eu tinha Pararam? iniciado. Na verdade, o que que acontece, Fábio? Eu achava que para mim alcançar o meu objetivo em relação a isso, eu dependia de uma pessoa, entendeu? Eu achava que eu precisava de outra pessoa estar comigo para fazer. Só que não é. Isso tem que partir de mim. É eu que quero mudar. É eu que tenho que fazer isso por mim e não pelos outros. Entende? Acho que quando eu entendi isso, aí sim, hoje eu não estou fazendo academia ainda por questões do meu trabalho, enfim, a gente teve uma mudança bem grande em todos os sentidos, Certo. né? Depois um dia a gente conversa sobre Tá. isso. Aham. E hoje eu estou fazendo caminhada até para poder auxiliar as crianças. Então, as Tá crianças ótimo. vão comigo, voltam comigo. Então, a gente está 3 vezes na semana fazendo essa caminhada e fazendo essa questão alimentar. Muito bom, muito bom. Esther, eu achei muito interessante isso, essa caminhada, isso aí é muito bom, vocês cuidando de vocês, e que bom, estou sentindo assim, um poder de indignação, tá? Então eu quero te dar os parabéns, por esse poder de indignação que está acontecendo dentro de você aí, no seu cérebro, e isso é fundamental para o seu crescimento, tá?
Quem aí foi edificado com o depoimento da Esther aí, coloca um eu aí, por gentileza, aí no chat, por gentileza. Quem aí tomou proveito das falas da Esther? Você viu a mudança que ocorreu aí, ó, a Giovana, né? Então, assim, ó, a mudança que ocorreu na Esther com o processo de olhar para dentro e agora está, inclusive, com esse poder de Wesley de estar indignado consigo mesmo para uma mudança de comportamento. E entendo até uma próxima temática que é interessante a gente estar trabalhando, que é uma temática sobre autorresponsabilidade, tá? Vou trabalhar isso, que eu acho que isso aí é fundamental para um crescimento aí, tá? Então, provavelmente em fevereiro, uma dos dois hot seat vai ser sobre autorresponsabilidade e a gente vai trabalhar isso, tá? Então, muito bacana mesmo, né? Então, show de bola, fomos edificados e agora eu quero abrir espaço para mais alguém ter um comentário, senão a gente vai estar tirando uma foto e encerrando o nosso hot seat, tá? Então, deixa eu fazer a pergunta se alguém quer comentar alguma coisa ou tirar alguma dúvida. Wesley, Giovana, Maria. A Maria já comentou que está tudo ok, né? Wesley não, Giovana não. Aí a gente vai poder, então, tirar a foto para estar encerrando, ok? Dúvidas? Só coloca ali, por gentileza, no chat ali, sem dúvidas, tudo ok, né? E o feedback da aula aí, então a gente já pode estar tirando a foto e, e encerrando, tá? Giovana, tudo ok? E o Wesley, pelo jeito, também tá tudo ok. Então, tudo ok também. Então, gente, vou estar tirando uma foto, tá? Eu não vou forçar ninguém a abrir as câmeras. Ó, abriu já. Ah, abriu. Ah, então. Abre aí também, Maria. Se puder, abre aí. Olha aí, ó. E vamos tirar uma foto aí que vai ser bacana, tá, gente? Que Ai, vai ser. Fábio, eu não tô conseguindo abrir aqui, tá? Não, sem problema. Provavelmente a tua webcam pode ter queimado, tá? Isso ocorre. A webcam, às vezes, ela ocorre de queimar. Pode ser isso Ah, meu também. Deus, sério? Sério. Dá uma olhada nisso, Tá, tá? Dá uma olhada nisso. tá. Vamos tirar uma foto, então, gente. Vamos só tirar com um sinalzinho aqui na cabeça. Deixa eu. Meu Deus, meu celular tá todo graxoso. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Como é que está? Aí. Vamos lá. Aí, gente. 3, 2, 1. Sorriso para a câmera aqui. 3, 2, 1. Foi. Yes! Gente, uma boa noite para vocês, tá? A gente vai estar avisando no grupo as próximas mentorias e que vocês possam estar crescendo. Conte comigo. Uma boa noite. Qualquer dúvida, tem o suporte lá com a Gabriela e a gente vai junto, tá? Até mais, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa Tchau. noite, Boa até. noite.